nesta noite. João capítulo 7, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 13. João 7, do 1 ao 13. Assim diz a palavra do nosso Deus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, porém, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde ele está? Ou onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Vamos buscar ao Senhor mais uma vez, neste momento. Ó Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, fomos preparados, ó Deus, para Te ouvir na pregação da Palavra agora. O nosso coração já está cheio de alegria, ó Deus, por poder ouvir a Tua voz nos textos que lemos, e também, ó Deus, por ter em nós a certeza confirmada de que o Senhor nos ouviu nos cânticos e nas orações. Agora, totalmente preparados, estamos diante do Teu trono de graça, esperando, ó Deus, que Tu nos fales neste momento. Faz do nosso coração um coração ensinável pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Queremos e precisamos aprender de Ti. Ajuda-nos neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante interessante e ele tem desdobramentos. Então, o que nós vamos ver hoje é a primeira parte do propósito inabalável do Senhor Jesus Cristo, que é fazer a vontade do Pai, nos mínimos detalhes. Nada pode sair do organograma, por assim dizer. Nada pode ser realizado contrário à vontade daquele que o enviou. Então, o Senhor Jesus vai demonstrar, já tem demonstrado, não é? Este propósito. Mas aqui no capítulo de número 7 fica ainda mais claro para nós que ele de fato tem um propósito, mas é inabalável. Não adianta as circunstâncias ou as pessoas tentarem instá-lo ou tentarem demovê-lo do seu propósito. Ele seguirá firme e nós seguiremos os seus passos até o final do livro de João,
com a graça do Senhor. Nós saímos de uma região, vimos um dia inteiro do ministério de Jesus e agora vamos para outra região, onde o Senhor Jesus ficará bastante tempo e com a graça do Senhor nós vamos acompanhá-lo neste processo todo. Como eu disse, nós vamos hoje ver a primeira parte do propósito inabalável de Jesus. Não o seu propósito, mas como ele demonstra ter um propósito inabalável. Nada alterará os seus passos. O capítulo 6 é aquele que nós vimos sendo descrito o ministério de Jesus durante um dia todo, praticamente. E nós agora, no capítulo 7, veremos um resumo do apóstolo João, um resumo sobre a estada de Jesus em Jerusalém. Na verdade, o capítulo 7 vai abarcar mais de uma ocasião do Senhor Jesus ali, mas em especial a ocasião da festa dos tabernáculos. O ambiente que nós vimos, visto por nós no capítulo anterior, de muitos embates de Jesus com aqueles que são contrários às coisas que eles estavam falando, agora no capítulo 7, meus irmãos, vai se agravar ainda mais. E se você correr os olhos nas divisões que a Sociedade Bíblica Brasileira fez, no texto do capítulo 7, vai observar, por exemplo, em cima do verso 14, um escrito dizendo: a controvérsia entre judeus, Jesus e os judeus. E em cima do capítulo 25, guardas são mandados para prender Jesus. Então note que o ambiente do capítulo 7 é ainda mais agravado do que o capítulo 6. Os embates se tornarão ainda mais corriqueiros e mais intensos. Os homens já estão, neste momento, procurando matar Jesus. Mas o Senhor Jesus, como tem este propósito inabalável, nem mesmo a tentativa de assassiná-lo vai quebrar este propósito dele. Eles vão conseguir, mas ainda não é o momento. Porque haverá um momento em que ele se manifestará Salvador a todos, diante de todos os olhos. Da mesma maneira que esperamos ele se manifestar o juiz diante de todos os olhos verão, toda língua confessará que o Senhor Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. João também faz alguns comentários aqui nesse trecho que nós vamos estudar hoje, do verso 1 ao verso 13. E esses comentários nos auxiliam a entender com maior profundidade o ambiente em que essas coisas se passaram. Então, observe, o versículo de número 1 é um desses comentários de João em seu registro. Ele está mostrando, ele vai mostrar para nós o diálogo entre Jesus e os seus irmãos. E mostrando esse diálogo, ele vai fazer como que uma moldura em torno desta imagem do diálogo, colocando seus comentários inspirados e autorizados pelo Senhor Deus para nos ajudarem a compreender melhor o que está registrado aqui. Então, observe, o primeiro comentário está no versículo 1. Ele vai dizer que, passadas aquelas coisas do capítulo 6, os sinais que Jesus fez, e como muitos decidiram abandonar, de seguir Jesus, abandonar o Senhor Jesus, passadas estas coisas, o Senhor Jesus andava pela Galileia e ele está indo em direção a Jerusalém. E passando pela Galileia e não pela Judéia, ele faz esse trajeto. Porque é ali na Judéia que muitos judeus, e preste atenção neste comentário de João, porque nós vamos fazer uso dele daqui a pouco. Na Judéia, muitos judeus queriam matá-lo. Então, no seu caminho para Jerusalém, Jesus decide passar pela Galileia e não pela Judéia. Motivo? Procuravam matá-lo e ainda não era o tempo disso acontecer. O segundo comentário de João aparece no versículo 5 e é também
algo gritante para nós. Eu estava conversando com a Marcele sobre esse texto nessa semana, e ela disse, esse versículo 5 é assim, gritante, é algo interessantíssimo, porque é mesmo. Depois de ver seguidores de Jesus, até aqui no capítulo 6, quem é que imaginaria um comentário como esse, de que a própria família de Jesus não acreditava nele? Veja aí o versículo 5, o comentário do apóstolo João. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Versículo 9, disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Então, ele teve este diálogo com seus irmãos, permaneceu, mas aí, do 10 até o 13, João diz, depois de um tempo, ele foi para a festa, era necessário, ele tinha que cumprir a lei, e nós já veremos isso, ele tinha que estar na festa. Pessoas querendo matá-lo ou não, ele tinha que estar na festa. Então ele vai, não publicamente, e chegando lá, nós vamos ver o que ele fará na semana que vem, se Deus quiser, porque aí ele estará na sinagoga ensinando. Veja o versículo 14 do capítulo 7. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, este é o contexto da nossa passagem aqui, um contexto bem próximo para que nós entendamos e relembremos as coisas que estão acontecendo aqui. São muitas as bênçãos de fazer uma sequência de exposições, porque aí a gente consegue pegar todos os detalhes, ou, na sua grande maioria, tendo em vista as nossas imperfeições, não é mesmo? Mas o Espírito Santo de Deus nos auxilia nessa tarefa. Então eu quero chamar a sua atenção para o texto, nós vamos extrair dele aqui algumas lições. Vamos ver como Jesus de fato tem este propósito inabalável, nada vai demovê-lo de cumprir a vontade do Pai, ser obediente, como diz Paulo, até a morte e morte de cruz. Mas tem um momento para isso acontecer, e o Senhor Jesus não vai deixar que nada nem ninguém quebre com o seu propósito. Então, observe aí as coisas que nós veremos neste texto. Como eu já disse, o versículo de número 1 é um comentário do apóstolo João sobre o contexto. Já estava próxima da festa dos tabernáculos, e Jesus então está a caminho de Jerusalém, decide ir pela Galileia e não pela Judeia, porque alguns procuravam matá-lo. No versículo de número 2, é que João vai introduzir, então, o ambiente em que tudo vai acontecer no capítulo 7, ou grande parte do capítulo 7. A festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. E como nós lemos na liturgia um trechinho de Levítico 23, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia lá novamente. Marque aí João e vá comigo até Levítico, capítulo 23, para que nós entendamos também nas Escrituras como o Senhor Jesus e aqueles irmãos de Jesus entendem este momento. É um momento histórico importante, é uma festa celebrada anualmente, e o Senhor Jesus vai até lá também, mas não vai em público. E por que ele tem que ir, visto que muitos procuram matá-lo? Por que ele não pode, vai para outro lugar, ou fica quietinho ali na Galileia? Nós veremos então. O Senhor Deus estabeleceu no Antigo Testamento ao seu povo que o povo deveria ter festas específicas, realizadas nos tempos determinados para agradecer a condução divina e ao longo de sua peregrinação, sempre com santa convocação. Então preste atenção nisso. A festa dos tabernáculos é uma das festas que Deus estabeleceu como estatuto perpétuo, que também apontava para a realização da obra do Senhor Jesus. Por quê? Porque essas festas conduziam o povo a agradecer ao Senhor por toda a direção que o Senhor Deus
deu a este povo, tirando-os da terra do Egito e levando-os até a terra prometida. Então, posicione isso na sua mente. Você depois leia de novo em sua casa, Levítico capítulo 23. No meio disso tudo, o Senhor também vai tirar dos lábios do seu povo, por meio destas festas, a gratidão por causa da colheita, do sucesso da sua semeadura e dos frutos da terra. Então, eram festas estabelecidas pelo Senhor para que o povo, então, tivesse esta resposta de gratidão ao Senhor, pela libertação do cativeiro, condução até a terra prometida e também pela providência do Senhor, dando frutos da terra. A terra que ele prometeu que seria boa, que manaria leite e mel. Lembram-se disso? Então é por isso também que as festas levavam o povo a manter esse tipo de gratidão ao Senhor. Então são algumas festas. A primeira delas está descrita aí no início do capítulo 23. O Senhor começa o capítulo 23 dizendo, por meio de Moisés, ou dizendo a Moisés, que eles teriam festas fixas do Senhor, seriam proclamadas com santa convocação. E aí ele lembra do sábado, não é? E aí no versículo 4 é que ele vai começar. A primeira festa que eu quero destacar é a Páscoa, a partir do dia 14 do primeiro mês. Lembrem-se do seguinte: o calendário do povo de Israel era contado a partir da instituição da Páscoa no Egito, lá em Êxodo capítulo 12. E o Senhor Deus, no início do capítulo, já diz assim: este mês vos será o primeiro mês do ano, o principal, com a instituição da Páscoa. Então, começava o calendário a contar a partir da Páscoa. Então, preste atenção nisso. Antes ali do envio da 10ª praga. E o Senhor diz, na trajetória do povo já rumo a Canaã, ele vai dizer: olha, vocês devem instituir e celebrar, na verdade, não instituir, mas celebrar a Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Na sequência, logo no dia seguinte, 15º dia do primeiro mês, aconteceria a festa dos pães asmos, e aí ela dura um pouquinho mais. Logo após a celebração da Páscoa, esta festa deveria ser comemorada durante 7 dias, com ofertas de holocausto ao Senhor e comendo os pães asmos. Então você vai ver isso a partir do versículo 6 até o versículo de número 8. Até aqui, tudo bem. A próxima festa é a festa das primícias. Observe aí Levítico 23, verso 9. A partir da entrada do povo na terra prometida, veja como Deus é providente e é um professor deste povo. Antes mesmo do povo entrar na terra prometida, o Senhor já está dando instituições a eles. E ele vai dizer no versículo de número 10, preste atenção: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. E aqui ele vai conduzir o povo nas instruções. Então preste atenção. A partir da entrada deles na terra prometida, eles deveriam celebrar a festa das primícias, relacionada à colheita que o povo realizaria pela promessa de Deus naquela terra que manava leite e mel. A próxima é a seguinte, a festa do Pentecostes. Preste atenção lá no versículo de número 15. 50 dias após a entrega da oferta ao Senhor lá na festa das primícias, também era marcada por santa convocação e ofertas movidas ao Senhor neste período. Então, eles deveriam contar, desde o momento da festa das primícias, da entrega da oferta, 50 dias, e por isso Pentecostes, a festa seria ali mais uma vez celebrada. E aí eles deveriam fazer umas ofertas queimadas ao Senhor, inclusive aqui como oferta pacífica, mas também
pelo pecado. Agora eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: o 7º mês do calendário do povo de Israel era extremamente importante. Ele começava com um descanso solene memorial, e seguido de um dia de expiação no 10º dia deste mês. Esse dia, o 10º, era marcado por um sábado de descanso, no qual o povo deveria afligir a alma diante do Senhor. Nós já estamos ali no versículo de número 26 de Levítico 23. E por último, dessas festas, no 7º mês, é a festa dos tabernáculos, que nós lemos esse trecho na liturgia. A partir então do 15º dia do mês, do 7º mês, começava com um dia de descanso, com santa convocação, seguido por 7 dias de ofertas queimadas ao Senhor, terminando com outra santa convocação no 8º dia. Esta festa dos tabernáculos também tinha um aspecto memorial. O Senhor ordenou que durante essa festa todo o povo devesse fazer tendas com ramos. E esta tenda de ramos serviria para lembrá-los que Deus os havia feito habitar em tendas quando os libertou do Egito. Então, a festa dos tabernáculos, que é esta próxima, de acontecer no nosso texto, tem este evento memorial de fazer o povo relembrar que o Senhor Deus fez o povo habitar em tendas depois que eles saíram da terra do Egito. Agora, volte comigo até João capítulo 7, porque tendo isso em mente, nós conseguimos avançar, relembrando que os eventos, então, que nós estamos estudando hoje, ocorreram quando a festa dos tabernáculos estava próxima, quando as famílias, muito provavelmente, já concorriam a Jerusalém para celebrarem as bênçãos do Senhor, recordando a libertação do cativeiro. Neste ambiente, diz o apóstolo João, inspirado por Deus, no versículo 3, que dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram. Aí, o conselho destes irmãos é o seguinte: ele deveria deixar ali a Galileia e ir para onde o povo estava. Tem uma música muito antiga, de uma dupla sertaneja, que diz que o artista vai onde o povo está. É lá que eles precisam ir. Não importa como. E na verdade, o que os artistas continuam tentando fazer neste tempo de quarentena, de pandemia. Se o povo está em casa, vamos até a casa das pessoas por meio das transmissões. É semelhante a esta ideia que o conselho dos irmãos de Jesus vem até ele. Olha, não tem como alguém que faz os sinais que você realiza e procure ser conhecido fazendo estas coisas em oculto. Se você deseja ser conhecido, ou alguém que quer ser conhecido, faz os sinais em público. Então sai daqui e vai para a Judéia. Se você leu atentamente ou está atento à pregação, viu que eu já repeti várias vezes que na Judéia judeus procuravam matá-lo. Mas aí vem o conselho destes irmãos: se fazes estas coisas, no versículo 4, manifesta-te ao mundo. Mas a condicional deles para dar este conselho é que ninguém há que procure ser conhecido em público que faça as obras em oculto. E aí eles dão o conselho: manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele, diz João. Mas é muito interessante porque o próprio Senhor Jesus disse repetidas vezes no capítulo de número 6 que ele não procura a própria glória.
Ele veio procurar e veio manifestar, na verdade, a glória daquele que o enviou. E o Senhor Jesus já repetiu isso outras vezes, do capítulo 1 ao capítulo 6, dizendo que ele veio fazer a obra de alguém que o enviou, que é o Pai. Ele não procurava a própria glória. E é por isso que este conselho dos irmãos de Jesus não cabe para ele. Porque ele não está realizando estes sinais, e nós já aprendemos isso. Ele não está realizando estes sinais para ser visto, para ser reconhecido como alguém público, que receba glória dos homens. Ele está realizando isso para manifestar a glória do Pai. E, manifestando esta glória, salve o seu povo e julgue aqueles que não fazem parte do seu povo. Mas este conselho vem de ninguém menos do que os membros da sua família. Que coisa! Quem são os irmãos de Jesus? Não são irmãos como nós dizemos aqui, né? O irmão fulano de tal, irmã fulano de tal. São irmãos mesmo. Ou, como o pastor Jair de Almeida sempre gosta de frisar, meio-irmãos de Jesus, por causa de Maria, né? Mas eles são filhos de José e de Maria após o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos lembrar que no relato sobre o anúncio do anjo a Maria, que ela estaria grávida e que ela teria um filho, e o anúncio do anjo a José para que ele recebesse Maria como sua esposa, o anjo diz a José, ou há um relato do evangelista dizendo que José não conheceu Maria até que o neném viesse ao mundo. Mas a partir dali, eles tiveram outros filhos. As Escrituras nos ensinam que Jesus teve irmãos e irmãs, bem como nos mostra o nome de alguns deles. Então, marque aí João e vá comigo até Mateus capítulo 13. Nós vamos ler o verso 55. Mateus 13, 55 é o meio de um diálogo ali, onde as pessoas estão fazendo perguntas, mas é nestas perguntas que algumas coisas nos servem aqui. Veja o versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Preste atenção. E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Então, veja como a própria Escritura diz acerca dos irmãos e das irmãs de Jesus. É claro, apenas o nome de alguns deles é citado: Tiago, José, Judas e Simão. Preste atenção, meus irmãos, a carta que nós temos nas Escrituras de Tiago é deste meio-irmão de Jesus. Porque o apóstolo Tiago, ele morreu, foi martirizado logo no início da igreja cristã. Não chegou até o tempo de escrever uma carta. Então, a carta que você tem aí na sua Bíblia é deste meio-irmão de Jesus, e a carta de Judas também é deste outro meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus tinha uma família grande, irmãos e irmãs. E ainda sobre a sua família, nós podemos aprender que eles não creram nele desde o início. Pelo contrário, eles quiseram fazê-lo desistir do seu propósito. Somente no final é que creram e viveram no Evangelho. Mas no início, até mesmo a sua família não cria nele. Essa família, muito provavelmente, esteve presente nas bodas de Caná da Galileia e souberam do sinal realizado por Jesus ali. Bem como, ou com base nisso, deu o conselho para que ele mostrasse publicamente os sinais que ele estava realizando. Muito provavelmente, esses irmãos de Jesus viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, num certo sentido,
eles já estão vendo as coisas que Jesus faz, mas semelhante a tantos outros, não creem em Jesus logo de início. Além disso, nós precisamos observar, meus irmãos, que essa proposta que eles fazem a Jesus é totalmente contrário à obra do próprio Cristo. Ele já havia dito que ainda não se manifestaria, a fim de ser glorificado. João registra a intenção de Jesus em não passar pela Judéia, pois muitos já o procuravam para o matar. Mas aí vem o conselho destes irmãos. É totalmente contrário. Quando o Senhor Jesus diz que ainda não é o tempo dele se manifestar, ou o tempo de ele ser glorificado, o Senhor está dizendo acerca da obra e da consumação da obra da redenção na cruz. Todas as vezes que nós lemos, em especial no Evangelho de João, quando Jesus diz, ainda não chegou o meu tempo, não é a hora, não é ainda a hora de eu me manifestar, ele está apontando para a consumação desta obra na cruz. O conselho dos irmãos é, vá para a Judéia. O propósito do Senhor Jesus é, não vou para a Judéia, porque ainda não é o momento da consumação da obra. Então, nesse sentido, veja que interessante é este conselho dos irmãos de Jesus. Ele não poderia passar pela Judéia. Ainda não era hora de morrer pelo povo escolhido. Isso aconteceria em outra festa, em outro momento, mas não ali. E ainda assim, vem este conselho. Na mente dos irmãos de Jesus, com o relato que nós temos aqui, necessariamente ele queria ser conhecido. Ele queria ser uma pessoa notável, pública. Eles não criam nos propósitos do Senhor, no propósito inabalável do Senhor Jesus. O verso 5 é emblemático realmente. Porque nós não poderíamos esperar outra coisa senão daqueles mais próximos crerem em Jesus. Mas não é o caso destes irmãos. E vem este conselho. E é interessante como o Senhor Jesus está inabalável em seu propósito. Nada o demoverá de cumprir a vontade do Pai. Assim como as sugestões de Satanás lá no deserto, quando ele estava sendo tentado, foram todas rejeitadas, aqui mais uma vez ele rejeita este conselho, que é totalmente contra o propósito da vontade do Pai. Note bem, nós lemos na liturgia da semana passada um texto que Jesus diz vir trazer divisão. E aquelas pessoas que não amam pai, mãe ou irmão acima dele, ou mais do que ele, não são dignos dele. E é muito importante que nós vejamos como o próprio Cristo é o exemplo deste ensino que ele dá. Ainda que os seus familiares não creiam nele, ele seguirá o seu propósito, que é agradar o Senhor. Isto serve também de aplicação para a nossa vida. Ainda que as pessoas que estejam ao nosso redor não creiam no Senhor Jesus, nós cremos e devemos viver para agradar o Senhor e não aos homens. Pode ser sim que neste processo tenhamos e desenvolvamos inimizades, mas se sofrermos ou formos perseguidos pelo nome de Cristo, bem-aventurados nós somos. É claro, nenhum de nós quer passar por constrangimento ou passar por discussões familiares. Nenhum de nós, por nenhum motivo. Mas o verdadeiro cristão, que toma a sua cruz e segue os passos de Cristo, deve estar pronto para quando isso acontecer. Já imaginou? Os seus irmãos não criam nele.
Os seus irmãos dão um conselho para ele, e ele não acata, porque ele tem um propósito, que é fazer a vontade do Pai. Seguindo, meus irmãos, o Senhor Jesus vai respondê-los no versículo de número 6. Leia aí comigo. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou. E a ideia aqui é de uma ação contínua. Não está sendo chegado, por assim dizer. Não é o tempo, não é o tempo. Mas ele continua no versículo 6. Mas o vosso sempre está presente. Ou uma tradução mais literal, o vosso sempre está pronto, sempre está preparado. A ideia da palavra utilizada aqui, inspirada pelo Espírito Santo, está relacionado ao momento de desfrutar de algo que foi preparado antecipadamente, tal como um banquete. Veja como é interessante o uso das palavras de Jesus aqui. Ele diz àqueles que estão diante dele, que no caso são seus irmãos: o tempo de vocês está sempre presente, já está preparado e vocês sempre podem desfrutar, já está pronto. Desfrutar como algo como um banquete. E é claro, nós precisamos entender este algo pronto como sendo a manifestação da graça salvadora do Senhor Deus por meio de Cristo Jesus. É por isso que ele veio. Ele estava ali diante dos seus irmãos também pronto para demonstrar a sua salvação. Mas o momento de consumar esta obra ainda não havia chegado, que era na cruz. Mas o tempo das pessoas ouvirem e crerem no Senhor Jesus sempre está pronto, porque é algo como um banquete que foi preparado minuciosamente antes e é servido no ponto determinado, na hora exata, com pratos aquecidos para que a comida não fique fria. E é desta maneira que o Senhor Deus preparou a nossa salvação antes da fundação do mundo. E na plenitude do tempo, como diz o apóstolo Paulo, a executou, manifestando a sua graça diante de nós. E isso estava acontecendo diante daqueles irmãos de Jesus. Mas eles não entenderam naquela hora. E o Senhor Jesus disse: o vosso tempo está sempre presente. Tempo de receber sobre si a graça salvadora. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que o reino era chegado com a sua presença. O momento em que a oferta da graça seria ampla, em Mateus 12, 24. O apóstolo Paulo se refere à vinda de Cristo ao mundo como sendo a plenitude do tempo, a completude do propósito divino para revelar e executar a salvação preparada lá antes da fundação do mundo. E isso ainda acontece. O tempo de vocês sempre está pronto. O tempo de muitos irmãos sempre está presente, sempre está pronto, sempre está preparado. E é por isso que o Evangelho precisa ser anunciado. E é por isso que nós devemos crer na promessa do Senhor Deus, de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Porque é por meio da igreja que o Evangelho vai ser anunciado. E ainda não encerrou o momento de oferta da graça. Isso só vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então o tempo está sempre pronto para todos que são os eleitos de Deus, que são do povo de Deus, que em muitos casos ainda estão perdidos em suas obras malignas, como nós lemos na liturgia. Mas haverá um momento, o tempo preparado pelo Senhor para todos eles, no qual eles dobrarão seus joelhos e reconhecerão o Senhor Jesus Cristo como o Rei eterno de glória e de poder,
que conduz a história do mundo para o louvor da glória do Pai. O Senhor Jesus continua dizendo no versículo de número 7 e 8 a estes irmãos: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Note bem como o Senhor Jesus vai dar aqui a razão pela qual os judeus da Judéia queriam matá-lo. Como ele já demonstra aqui, a razão pela qual muitos, no decorrer desta festa, procurarão para matá-lo. Ele aqui mostra a razão porque muitos cristãos hoje têm sido mortos pelo Evangelho. Ele mostra aqui a razão porque ainda a igreja tem sido perseguida. Porque ele é odiado e não nós. Nós somos a parte visível disso. Mas todas as vezes que alguém se levanta contra a igreja ou contra um membro do povo de Deus, está se levantando contra o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. E faz isto porque odeia Cristo. E qual a razão para odiar Cristo? Por que o mundo nos odeia como cristãos? Porque o Senhor Jesus Cristo dá testemunho a respeito das obras dos ímpios. E estas obras são más. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3. O mundo está julgado, pois não creu no unigênito Filho de Deus. E não se aproximou do unigênito Filho de Deus, porque Ele é a luz. Mas os homens não querem que as suas obras sejam arguidas. Eles querem realizar tudo nas trevas. E é por isso que eles se afugentam da luz. Depois leia o capítulo 3, o finzinho ali, logo após João 3,16, leia ali. O Senhor Jesus dá testemunho claro que as obras do mundo são más. E é por isso que o mundo os odeia. E é por isso que eles estão aqui neste tempo, neste contexto, procurando Jesus para matá-lo, para calar Jesus. É por isso que a igreja cristã, logo no início, a igreja de Atos, também foi perseguida e tentaram calar esta igreja, para que ela não falasse sobre o nome de Cristo. Assim, em muitos lugares, missionários estão sendo calados, ou muitos têm tentado calar a igreja, porque nós damos testemunho daquele que fala contra as obras do mundo, porque as obras do mundo são más. E nós somos um instrumento de Deus neste tempo para comunicar o Evangelho, que salva o povo de Deus, mas que também acusa e julga o mundo, aqueles que não creem no unigênito Filho de Deus. A conta é exata, porque foi realizada pelo próprio Deus. E o Senhor Jesus dá um conselho a seus irmãos: subi vós outros à festa, eu, porém, por enquanto não subo, porque o meu tempo, aquele tempo que eu já me referi aqui, o tempo de consumar a obra da salvação por meio da sua morte, ainda não está cumprido. E o que ele disse aos seus irmãos, ele cumpriu. Ele permaneceu na Galileia, verso 9, mas depois que os irmãos foram, verso 10, ele subiu, não publicamente, porque muitos procuravam matá-lo e ainda não era o momento, mas em oculto. E lá, na festa, muitos estavam procurando Jesus. Veja o versículo de número 11. Onde ele estará? E havia grande murmuração. Tenta imaginar como que as pessoas chegando a Jerusalém para cumprir a lei de Deus na festa dos tabernáculos,
e já corria ali a festa, né? Já estava no meio da festa. E o comentário certamente daquela festa era este: a ação de Jesus, a fama de Jesus que corria por todos os lugares já daquele tempo. E era o assunto. Muito provavelmente eles falavam, comentaram sobre os sinais. Muito provavelmente eles também estavam comentando sobre as ações daqueles que procuravam Jesus para matar. E João nos ajuda fazendo um comentário pequeno nos versículos 12 e 13. Havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Note bem como João é específico na sua descrição. Havia grande murmuração entre as multidões. Então o assunto correu bastante. Muita gente estava envolvido neste ambiente. Uns diziam, ele é bom. E outros diziam, não. Antes, engana o povo. E eu queria chamar a sua atenção para esta palavra, este verbo, né, enganar, colocado aqui pelo Espírito Santo no registro de João. A ideia aqui é que eles utilizam, né, uma palavra que aponta para a ação de alguém que se desvia do caminho ou de alguém que faz com que outros se desviem. Então, quando essas pessoas, que nós não sabemos quantos exatamente dizem, ele está enganando, é como se aqueles homens dissessem, este homem é um falso profeta. Ele já se desviou da lei, por exemplo, e tem feito muitos se desviarem. E o que há de interessante nisso é que o próprio Senhor Jesus vai acautelar o seu povo sobre os falsos mestres. Esta palavra utilizada aqui é utilizada sempre com contextos e contornos escatológicos, no sentido de que, para alguns, Jesus não era o Messias prometido e pervertia o coração de muitos. No entanto, Cristo vai demonstrar o contrário com a sua obra. Inclusive, um daqueles que estava trabalhando na crucificação de Jesus, ao furá-lo com a sua lança, diz, de fato, este era quem deveria vir. Então, meus queridos, todas estas coisas estão contextualmente acontecendo, mas elas dão base para a obra do Senhor Jesus. E o propósito inabalável. Ele vai evitar lugares, porque ainda não é a hora dele ser entregue nas mãos dos judeus, dos principais do Sinédrio. Não é a hora ainda dele ser contado entre os malfeitores. Não é a hora ainda de ele ser maldito, porque todo aquele que for pendurado no madeiro será considerado maldito. Ainda não é a hora. Virá em breve, mas ainda não. E é por isso que todo este burburinho vai incendiar ainda mais o coração dos judeus. E eles vão procurar o Senhor para matá-lo. E veja como este ambiente afeta inclusive a vida dos outros. Versículo de número 13. Ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Pois muito bem, meus irmãos, eu gostaria de caminhar para o fim e ressaltar aqui 3 aplicações para a nossa vida. A primeira delas, é interessante notar como algumas tentações ocorrem em ambientes seguros para nós. Já reparou? Conquanto o texto não diga nada acerca de Jesus ter sido tentado nesse encontro com seus irmãos, pois ele sequer considerou a sugestão deles, eu gostaria que nós refletíssemos nisso. Diferente do Senhor, muitas vezes nós temos a tendência em confiar nos homens e não em Deus. Nós somos inclinados a, por exemplo, pensar que qualquer tipo de intervenção humana significa uma intervenção divina. Ainda mais num ambiente tão seguro para nós quanto o da família.
Pense você aí, se o Senhor Jesus acata essa sugestão, que foi dada pelos seus irmãos. Ele iria para a Judéia, no cerco, preparado para matá-lo. É claro, ele conhece todas as coisas. Ele é Deus. E é por isso que ele evita passar por ali. Mas este texto nos ensina que nós devemos pensar em nossa relação com aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós somos inclinados a pensar assim. Temos um propósito, aí vem uma intervenção humana e nós achamos automaticamente que aquela pessoa é um instrumento nas mãos do Senhor. Ainda mais em ambientes tão seguros quanto o da família. A família de Jesus o aconselhou a fazer exatamente o contrário da vontade do Pai. Preste atenção nisso. Porém, o nosso Senhor não acatou a sugestão deles, pois tinha um propósito inabalável: fazer a vontade do Pai, ser obediente até a morte e morte de cruz, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Preste atenção, e esta é a aplicação. Todos os nossos pensamentos, todos os conselhos, todas as decisões devem passar pelo crivo da palavra de Deus. Por mais próximos e amados que sejam as pessoas que nos aconselham, nos façam intervenções nos nossos propósitos, tudo isso deve ser pautado pela palavra de Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus rejeitou, nem considerou, o conselho dos seus irmãos, porque era contrário à vontade daquele que o enviou. Segunda coisa, o fato de os irmãos de Jesus não crerem nele chama a nossa atenção. Como alguém que viveu tão próximo de Cristo, como alguém que viu os sinais que ele realizou, não pôde ainda que por um breve tempo, crer nele. O conselho da família de Cristo o impulsionou a mostrar aquilo que ele dizia ser. E muitas vezes nós agimos da mesma maneira. Nossa crença no Senhor é muitas vezes orientada pelos sinais que ele realiza. Note bem, nós estamos às voltas demonstrando nossa incredulidade. Nós muitas vezes precisamos de coisas visíveis para crer que o Senhor está agindo naquele momento. Mas não podemos agir assim. E este texto nos ensina: os irmãos de Jesus não criam nele, mesmo ele fazendo muitas coisas. Muitas vezes nós agimos incrédulos como os irmãos de Jesus. Queremos ver os sinais e não cremos no poder daquele que promete fazer coisas. E nós sabemos e temos visto a demonstração ao longo da história que ele pode realizar coisas. Mas a nossa fé muitas vezes é orientada pelas coisas visíveis. E isso não é fé. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé norteia a nossa esperança. E o apóstolo Paulo vai dizer que esperança que se vê não é esperança. Pois se alguém está vendo, como vai esperar aquilo que se vê? Então, meus irmãos, nós não precisamos de nenhuma prova com vistas a comprovar a autoridade que Jesus diz ter, pois ele é Deus conosco. Ele é o grande eu sou. Crer em Cristo, isso nos basta. E ele mesmo nos ensinou em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A última coisa, meus irmãos, a última lição, a aplicação que nós podemos extrair deste texto para a nossa vida é que nós devemos manter uma obediência irrestrita ao Senhor nosso Deus. Ainda que sejamos perseguidos, ou sejamos alvo de descrença, ou até mesmo motivo de riso dos homens,
Não podemos nos afastar do propósito do Senhor para a nossa vida, cumprindo a sua vontade. Assim como o Senhor Jesus nos ensina aqui, há um propósito estabelecido pelo Pai, e nós devemos ser obedientes no cumprimento desse propósito, ouvindo atentamente a voz do Senhor, praticando a sua vontade, vivendo de modo digno diante do Senhor, ficando vigilantes para que não caiamos em tentações, mas cumpramos a vontade do nosso Deus e Pai. E eu encerro lendo com os irmãos Provérbios 3, do verso 1 ao verso 8. Provérbios capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, que nos diz assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Agora preste atenção. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Confia no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que Deus nos guarde pelo seu poder. Que Deus nos abençoe a cumprir o propósito para o qual ele nos salvou, a exaltação da sua glória e o anúncio do seu evangelho salvador. Vamos orar.